aéreas, várias linhas de rede postal noturna, por malha aérea e também por malha rodoviária. Os números são realmente grandes, essa é a primeira parte. Não estão ouvindo? Então, a distribuição são 50 milhões de objetos distribuídos por ano dentro da empresa, 740 mil encomendas SEDEX distribuídas diariamente. Aqui a participação média dos Correios no PIB nacional, a gente está fazendo uma comparação com outros países. A Alemanha é o país onde os Correios têm maior representatividade no PIB nacional, o Correio está lá com uma grande possibilidade ainda de crescimento, né? Mas a gente viu que hoje ele tem já uma representatividade grande dentro do PIB nacional. Então, vamos entrar especificamente agora na questão da corrupção. Em 2005, a gente teve aquela primeira reportagem da revista Veja denunciando o caso de um empregado do Correio, flagrado, recebendo propina e denunciando um esquema de corrupção que estava instalado dentro da empresa. Isso aí todo mundo acompanhou, que gerou a CPMI dos Correios, e por conta desse caso, a Controladoria fez um acompanhamento mais efetivo, a Controladoria Geral da União, né, a CGU, emitindo 45 relatórios de auditoria. Esses 45 relatórios geraram 737 recomendações, 31% apuração de responsabilidade. A Polícia Federal, que a gente está aqui conversando hoje, em 2005 teve a Operação Selo, que foi a primeira operação que envolveu empregados do Correio, que tinha a ver basicamente com compras dentro da empresa e também agências franqueadas, irregularidades nessas duas situações. Em 2008 a gente teve mais uma grande operação, que é a Operação Deja Vu, que tinha os mesmos focos. Inclusive a gente tem, depois a polícia forneceu para a gente a base de dados de escutas, áudio, e-mails, tudo mais. Tem muitas situações que foram pegas nas duas operações, que os esquemas se repetiam nessas duas operações. Mais recentemente, não estão incluídas aí na apresentação ainda, a gente teve uma operação final de 2010, começo de 2011 em São Paulo, Operação Máscara de Ferro, que tinha a ver com recebimento de objeto internacional, envolveu mais a Receita, mas também tinham empregados do Correio envolvidos. E o ano passado teve uma operação no Nordeste, especificamente no Ceará, mas envolveu alguns outros estados, Operação Olho de Boi, que tinha a ver especificamente com cartão de crédito, desvio de cartão de crédito. Então, por conta de tudo isso, aí também a gente é fomentado por denúncias via Ministério Público, a Justiça Federal, todos esses órgãos fomentam a área de correição do Correio para apurar responsabilidades. Então, como consequência dessas operações, a empresa teve aspectos positivos e negativos. Os positivos foi principalmente a reorganização das instâncias internas, que até 2005, isso, na verdade, se prorrogou até 2008, porque teve ainda as auditorias da CGU e tudo mais, a auditoria e a corregedoria eram feitas conjuntamente. Era um órgão só, um departamento só que fazia tudo. Então, depois, em 2007, teve uma nota da CGU recomendando a separação. Então, em 2009... foi criado especificamente um órgão de corregedoria dentro do Correio, que hoje ele faz investigação, inteligência, sindicâncias de alta complexidade e tomada de contas especial. Então, isso propiciou uma especialização dos analistas e uma melhoria no processo. Foi criada também a vice-presidência jurídica para cuidar especificamente do órgão jurídico e também desse órgão de correição. Foi criado um sistema de controle de processos, que é um grande... reclamação do Ministério Público, que eles não conseguiam, não tinha uma sistemática de processo dentro da empresa, isso foi criado, e a melhoria nos processos de controle. Criação desse departamento e também a área de contratação, ela passou por muitas reformas, muitas melhorias, aperfeiçoamento de processos, designação de fiscais de contrato, e vários itens foram melhorados para aperfeiçoar o controle. Como aspecto negativo que a gente viu, porque foi um aprendizado, mas como eu comentei com os outros palestrantes inicialmente, foi um aprendizado muitas vezes dolorido para a organização, porque
a imagem da organização muitas vezes ficou maculada por conta dessas situações que ocorreram lá dentro. Então, a gente fala assim, ficou CPMI dos Correios, CPMI dos Correios. Foi um caso assim, isolado, mais focalizado na administração central, mas que maculou toda a imagem da empresa, né? Então, por isso, como aspecto negativo, a gente viu a concentração de atenção no controle, porque as pessoas, depois dessas operações, ficavam muito preocupadas em não deixar acontecer novamente. Então, focaram demais no controle e esqueceram um pouco da atividade fim da empresa. E isso acabou tendo como prejuízo a queda na qualidade operacional e tudo mais. Então, hoje a gente está chegando no meio termo, sabendo que tem que existir o controle, tem que ter o aperfeiçoamento, mas também lembrar que a gente é uma empresa e tem que estar focado na atividade fim. A dificuldade de contratação também foi porque a gente precisou treinar e qualificar melhor os nossos agentes que lidam com contratação. Porque a gente percebeu que tinha corrupção lá dentro, tinha irregularidade, mas tinha erro também. Então, com o aperfeiçoamento dos controles, viu essa necessidade de qualificar melhor também os nossos empregados que lidavam com contratação. Então, o controle externo na empresa ele é exercido pelo Congresso, né? Tá claro ali na Constituição, o TCU, que a gente tem a prestação de contas anual, as tomadas de contas, tudo que é submetido à CGU, ao TCU, me desculpe, a CGU, que faz as auditorias dentro da empresa e também faz os controles dos processos correcionais. A CGU ela avalia todos os processos que envolvem autoridades dentro da empresa, quando concluídos os processos de sindicância, né? Nós somos do regime seletista, então o que a gente chama de sindicância não é a sindicância da 8.112, ele se aproxima do PAD, mas não é o PAD, porque como a gente não é vinculado à Lei 8.112, é o nosso manual específico que regulamenta essa apuração. Mas todas essas apurações de irregularidades que têm a ver com a autoridade, a CGU ela avalia no momento da conclusão do trabalho da sindicância e após o julgamento. O Ministério Público da União também tem trabalhado em conjunto com a gente, fomentando com denúncias, as ações civis e tudo mais. A gente passa as nossas sindicâncias e eles, quando tem alguma situação, também nos comunicam. E a própria AGU. O nosso vice-presidente jurídico hoje é membro da AGU e tem alguns assessores que também são membros da AGU.